Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje eu queria falar um pouco sobre a série de Percy Jackson. Eu esperei até agora pra falar sobre essa série porque eu queria ter certeza de como ela ia acabar e pra conseguir apurar todas as opiniões e todos os argumentos que eu vi rolando por aí sobre essa série. Então, bora lá. A série feita pela Disney lançou no mês de dezembro, no final do mês, e teve finalização na semana passada, que eu tô gravando esse vídeo. Então, eu queria falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos que eu achei da série, a correlação dela com o filme e talvez o que eu gostaria de ver mais e um pouco aí sobre argumentos que eu vi rolando por aí. Falando então sobre os pontos positivos dessa série, eu achei que a caracterização, o casting, o cenário, tudo estavam impecáveis. Eu estou olhando muito pra baixo porque eu tô com uma cola aqui pra eu conseguir lembrar de todos os pontos que essa série trouxe. Outra coisa também que eu gostei muito dessa série foi a trilha sonora e também algumas mudanças que o próprio Rick fez no roteiro dessa saga pra conseguir ficar melhor encaixado na história, porque acabou fazendo mais sentido. Então, uma coisa que acho que ficou muito boa foi toda a construção do personagem da Sally, porque a gente acompanha a mãe do Percy muito nos livros seguintes, dela estando naquela vibe toda feliz, dela conquistando a vida, conhecendo um cara novo, mas eu gostei muito que a série trouxe o peso de você ser uma mãe sozinha, cuidando de uma criança completamente diferente, o peso que tudo isso trouxe nela, toda a angústia que ela teve de tentar recorrer ao pai dessa criança e não conseguir ter ajuda porque ele é um deus. Então, acho que ficou muito boa a construção do personagem da Sally nessa série. E outra coisa também que eu gostei muito foi a questão das 4 pérolas, porque se a gente for parar pra analisar, não tem muito mistério no livro. No livro tem as 3 pérolas, como se já desde o começo fosse pré-determinado que só 3 pessoas voltariam. E acho que se encaixou melhor de ter 4 pra perder uma, pra depois só ficar 3, porque teoricamente o Poseidon, quem deu essas pérolas pro Percy, não sabia que tudo isso ia acontecer e que só 3 pessoas iriam voltar. Então eu gostei muito que tiveram 4 pérolas, achei que ficou muito legal isso, o lance de perder uma. E outra coisa também que eu gostei muito, mas isso volta nessa questão de personagem, é o Dionísio. Eu achei que aquele ator de Brooklyn Nine-Nine ficou incrível nele. Aquela cena que eles criaram dele falando filho, tentando fazer o Percy trazer vinho pra ele, achei que ficou fantástico, ficou muito bom esse humor. E outra coisa também que eu achei que ficou muito boa, que gerou muitas controvérsias, foi toda a construção da parte do Hotel Cassino Lotus, porque a gente teve aí um peso muito maior, uma introdução grande no personagem do Groover sobre essa questão de você ser um buscador de Pan, dele encontrar o parente dele lá, então achei que ficou muito bom, ficou bem feito. E outra coisa que teve uma mudança que eu acho um pouco controversa, por um lado foi bom, por outro lado achei que assim, eu gosto da maneira como é original, é o personagem do Gabe. Porque, gente, eu acho que foi a cota Disney de tentar passar o pano, de não ficar tão pesado e tão abusivo o Gabe. Então eles trouxeram essa parte meio cômica do Gabe. Achei que ficou legal, que ficou engraçado, né? A gente viu o Gabe e tal, ornou muito com o humor que é a saga do Percy, mas ao mesmo tempo eu senti assim essa falta desse peso, porque eu acho que o Gabe é justamente um bagulho que traz muito peso, tanto na história do Percy quanto na da Sally. Da Sally tem esse peso dela se submeter a esse relacionamento abusivo por conta da questão do cheiro, pra mascarar o Percy, e ao mesmo tempo eu acho que tem um pouco a questão do Percy, assim, sobre ele sofrer trauma de viver com um padrasto tão horrível assim. Então, senti um pouco de falta disso, mas achei que ficou bom da maneira que fizeram. Agora vamos falar um pouco sobre as coisas que eu não curti tanto na série. Começando pela personalidade da Annabeth. Eu entendo o que eles fizeram e não acho que ficou fora do comum
a personalidade dela, mas eu não curti muito. No começo, assim, a gente percebe que a Annabeth, ela não é tão de ir pras brigas tão de início, sabe? Achei ela muito afrontosa. E assim, de novo, foi uma escolha, não é que tenha ficado ruim, eu só acho que não combinou e senti um pouco dessa diferença considerando os livros, né? Outra coisa, então, falando da Annabeth, que eu não curti tanto foi no episódio final, que ela tá lá e ela vê toda a traição do Luke. Eu achei que talvez tenha sido um pouco da atuação da menina, que não deu tanto impacto assim pra Annabeth na hora. Eu acho que talvez eles vão construir nas próximas temporadas, se tiver, toda a questão da relação dela com o Luke, de mostrar o peso que isso teve nela. Mas na hora ali, eu senti que o Luke ficou muito mais abalado e muito mais sentido de ver ela do que ela dele. Sendo que deveria ser justamente o contrário, ou então de medidas iguais. Então isso foi uma coisa assim que eu fiquei, né, que pena, não sei o quê. Falando sobre as mudanças da série, que a série trouxe em comparação ao livro, tudo, uma coisa que eu não curti muito foi a cena final, tipo, o final, eu acho que talvez por conta de tempo eles não trouxeram, e aí tragam nas próximas temporadas, só assistindo pra saber, mas eu senti falta da Sally dando um pé na bunda do Gabe, dela construindo a carreira dela, trazendo lá os jogadores de pôquer petrificados, né, com a cabeça da Medusa, então eu senti um pouquinho de falta nisso. Assim, acontece, é normal, não acho que tenha ficado ruim nem nada, mas eu senti falta. Outra coisa que, gente, isso de fato eu não consegui, assim, suportar, foi as cenas do Cronos. Gente, o que é aquele Cronos? No começo, ele parece o Voldemort, uma cópia muito mal feita, inclusive, desse negócio do cara misterioso, do Voldemort. Eu achei que ficou péssimo, não precisava, considerando que a série tinha pouco tempo, porque eram apenas 8 episódios pra encaixar tudo. Eu senti que não precisava ficar trazendo aquelas cenas, não me ajudou em muita coisa, ficou enrolando. E falando em enrolar, e falando nessa questão de tempo, eu não curti muito a cena da Quimera. Ficou muito lento o pacing daquela parte. Aquele foco durante, assim, muito tempo naquela bolsa. Não curti, não achei que ficou bom. E outra coisa também, falando de personalidade, falando de personagens, que eu não gostei muito, mas que eu sei que faz sentido, é a personalidade do Hades. O Hades, no começo, quando a gente encontra ele no primeiro livro, ele é completamente taciturno, sombrio e puto, pistola, porque roubaram o elmo dele. E no livro, na série, trouxeram um cara, tipo, mais comediante, né, easygoing no que eu digo de, tipo, mais com humor, né? E eu entendo que fizeram isso, até porque o Hades, ele não fica esse cara sombrio e taciturno pra sempre. Principalmente depois que o Nico surge e ele começa a aparecer mais, a gente começa a ver uma persona um pouco diferente sobre o que realmente é o Hades. Trouxeram, acho que desde o começo, por conta de continuidade, um Hades mais parecido como ele é no final da saga. Mas eu gosto da construção dele, dessa mudança, assim. Eu curto ele taciturno no começo, assim, sombrio. E não trouxeram isso, então isso eu fiquei meio assim, né, que pena de novo, né, infelizmente. E por fim, uma coisa que eu não curti tanto, e aí eu não entendo, assim, pra começar, eu não entendo de audiovisual direito, gente, é uma opinião minha todo esse vídeo. E uma coisa que eu entendo que era, assim, estava fadado a acontecer e eu consigo compreender isso, mas foi um bagulho que me incomodou um pouco, foi a questão do pacing dos mistérios. Por que eu falo que eu entendo? Não faz sentido eles estarem tão não preparados durante o livro para os mistérios que acontecem, falando sobre o Grover e sobre a Annabeth, porque eles cresceram em todo esse meio, eles conhecem todos os mitos. Então, assim, assim que eles entrassem nos lugares, ou então entrassem em contato com aquele mistério em si, era normal eles saberem o que estava acontecendo. Por exemplo, o negócio da Medusa. Eles estão no jardim, que eles veem um monte de gente de pedra, que parecem pessoas, e tem toda a questão da tia M, né? Então eu acho que a Annabeth, por ser tão inteligente, ela teria sacado na hora. E assim, eu gosto muito de como eles constroem esses mistérios no livro.
E eu sei que faz sentido não ter tanto disso na série. E eu sei que também por questão de tempo, questão de pacing, eles precisam tirar isso pra série ficar mais rápida, pra dar continuidade logo pras coisas que de fato importam pra série como um todo, assim, pra saga. Mas eu senti um pouco de falta disso, não tem jeito. Eu achei que no final, assim, muitos dos episódios, a partir do segundo até mais ou menos o quinto, sexto, eu achei que o ritmo da série ficou muito morno, por eles sempre estarem preparados, por eles precisarem ficar falando muitas coisas. Eu acho que isso é um problema que não é da série ou da Disney. O cinema como um todo americano tem isso de precisar ficar mastigando as coisas para as pessoas. Eu não gosto muito. Então eu entendo por que essas coisas aconteceram, mas me incomodou um pouco. Mas assim, voltando a esses pontos positivos e negativos, um resumo geral é que eu gostei bastante da série, principalmente dos primeiros episódios. Eu achei que ficou muito bom, ficaram muito bem feitos. E assim, eu acho que é válido lembrar que o primeiro livro, gente, é um livro de introdução. Não acontece assim tanta coisa a ponto de ser tão interativo. Muitas das coisas que acontecem basicamente nesse livro é na cabeça do Percy, e da forma como eles fizeram a série não tinha como eles trazerem muito isso. Eu vi muita gente criticando o humor, falando, ai, cadê o humor do Percy? Eu acho que o Walker fez um trabalho muito bom como Percy, e eles trouxeram aí algumas piadas ácidas, algumas sacadas assim durante a série, mas que não era o tempo todo, porque no livro é o tempo todo por conta de se passar no ponto de vista do Percy. E as duas formas que eu conheço que eles poderiam acabar com isso ter narração na série inteira, que a gente sabe que isso geralmente não acontece nas séries, que não é comum trazer isso numa série, talvez ficasse até meio chata, meio só ponto de vista de fora, sem muitos diálogos. Ou então outra forma deles fazerem isso era quebrando a quarta parede. E não sei se encaixaria nisso. Talvez eles tentaram e não deram certo. Não sei, gente. Eu não sou uma pessoa ótima pra julgar isso. Mas eu entendo por que fizeram essas escolhas. E eu discordo em partes das pessoas estarem criticando tanto e ficarem comparando tanto o livro. Porque isso leva a um fato de muita gente que eu vi estarem enaltecendo o filme que teve da adaptação tempos atrás. E assim, gente, não tem como falar que esse filme era uma boa adaptação. Não dá. Eu gosto muito do casting, eu entendo que o casting é bom, eu entendo que os atores eram muito carismáticos e eles conseguiram trazer um carisma muito grande pros personagens. Eu acho que assim, eles espremeram o máximo que dava pra não sair um completo desastre daquele filme, porque tava fadado a ser um desastre. E na época que lançou, todo mundo criticou, todo mundo meteu o pau. Quando o segundo lançou, a galera falou mais mal ainda, a ponto deles simplesmente desistirem de adaptar a saga, assim, em filmes, de tão ruim que saiu, para as pessoas agora, hoje, falarem que é bom. Não dá. O único motivo que eu acho que as pessoas falam isso é por conta de nostalgia. Justamente por conta disso, por conta dos atores, por conta de a gente olhar pra trás por esses filmes ruins e pensar, não era tão ruim assim, sabe? Passar um pouco de pano. E assim, gente, eu acho que não dá pra comparar os dois, porque pra começar, um é série, o outro é filme. São adaptações, assim, de escolhas completamente diferentes, sabe? Com personagens e faixa etária completamente diferentes. A série, quer queira que não, ela tem um casting de criança e ele é voltado para um público mais criança, enquanto que o filme não era. E, assim, eu sou uma pessoa que eu assisto bastante coisas voltado para o público de criança. Então, assim, mesmo sendo uma série para crianças, eu acho que ele poderia ter cativado mais um público mais adulto. E, assim, tudo bem não ter feito isso, sabe? Completamente compreendo. Mas fazer essa comparação, eu acho que é um pouco desonesto, em questão de comparar o filme com a série. Então, assim, de novo, falando no geral, eu achei que a série ficou boa, principalmente nos últimos episódios. O primeiro e os últimos eu acho que foi, assim,
o ponto alto de toda a série. Não sei julgar se os problemas que me incomodaram poderiam ter sido consertados ou não. Só quis expor um pouco da minha opinião. E tudo bem se você discordar ou se você entender mais de audiovisual. A minha opinião vai continuar sendo a mesma. E eu super compreendo as pessoas que gostaram mais do que eu ou então que não gostaram mais do que eu. Eu acho só que talvez, se tiver uma segunda temporada ou uma coisa assim, eu acho que eles vão ouvir as críticas que estão rolando por aí e talvez acatem com algumas decisões ou não. Mas gostaria muito de continuar assistindo, espero muito que lancem uma nova. Eu acho que a tendência é só melhorar daqui pra frente, até porque os filmes vão começar a ganhar um peso e ter mais complexidade. Eu acho também que os acontecimentos principais vêm por aí, sabe? Vão acontecer bastante coisa. Gostaria de ver mais sobre os deuses, eu achei que os deuses ficaram ótimos, a caracterização deles ficou excelente. Então, vamos dar tempo aí, né? Vamos respeitar também que o casting é criança, então também não dá pra julgar muito sobre a atuação deles, né? Eles provavelmente vão melhorando aí ao longo da série. Então é isso. Gostei no geral, gostei muito na real. Achei que os pontos positivos sobreporam os negativos e espero também que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!